Caríssimos ouvintes, caros seguidores, salve Maria, bem-vindos a mais um podcast com o Sr. Padre Jorge. Sou Padre Jorge, salve Maria. Salve Maria, sou Paulo. Sou Padre. Há aqui um tema que as pessoas gostam imenso e, por alguns lados, nota-se também uma falta de preparação para este tema que é da confissão. Erros comuns da confissão e também qual é que será aqui o maior erro da confissão. Entretanto, a Igreja, digamos assim, insiste muito neste tema, confissão e mudança de vida, em tempos fortes, como é a Quaresma, como é o Advento, e as pessoas também não sabem bem o que fazer na confissão, uma confissão bem feita. Sim. E já agora, porquê que a Igreja mostra tanta importância e martela tanto neste assunto de uma boa confissão em tempos de penitência? Então, precisamente pelo facto destes tempos fortes, né, que existem dentro do ciclo litúrgico, ou seja, como o senhor disse, o Advento e a Quaresma, estes tempos fortes são tempos de conversão da pessoa, ou seja, a pessoa, digamos, já se converteu, já é católica, já vai à missa, já pratica os sacramentos. Entretanto, a pessoa não é perfeita. O ser humano tem de estar permanentemente, digamos, como que se atualizando. Atualizando, e não atualizando com o mundo, mas atualizando com a graça de Deus, com os mandamentos, porque nós estamos constantemente a procurar a perfeição, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, diz o Evangelho de São Mateus. E então somos convidados a essa perfeição, e por isso é necessário nós, sobretudo nesses tempos específicos, nós procurarmos aperfeiçoar e mudar o nosso modo de ser, aperfeiçoar aquelas coisas que são erradas. É mais ou menos como temos o automóvel e a cada X tempo lá vai o mecânico, ainda há pouco até falávamos sobre isso, vai o mecânico dizer, olha, traga aqui o carro daqui a 6 meses porque o carro vai começar a ter tal problema, não é? Então assim temos a cada X tempo também ir ao nosso mecânico de almas, não é? Ao nosso confessor, ao diretor espiritual e dizer, olha, sou padre, ando com tais problemas. Apesar de que o carro tem menos problemas do que um ser humano. Um ser humano pode ter muitos problemas e nós, uma vez que temos um convívio vivo com as outras pessoas e com as coisas, né, temos reações constantes a cada momento. E então nós precisamos de facto de mudar de mentalidade. E por isso é que, por exemplo, no tempo do Advento, o Evangelho de São Marcos quando fala de São João Batista, que ele pregava no deserto um arrependimento, né? O arrependimento dos pecados. E a palavra que aparece é metanoia. A metanoia, que é uma palavra grega, quer dizer precisamente a mudança de mentalidade, ou o arrependimento. Ou seja, São João Batista convidava que a pessoa se arrependesse dos pecados e que se adaptasse, né? Que preparasse o caminho do Senhor para a vinda do Salvador, para a vinda do Messias. E a metanoia quer dizer isso, ou seja, a pessoa ver além das aparências. Metanoia significa além de, e colocar a inteligência além daquilo que é, digamos, que é aquilo que se via anteriormente. Ou seja, é a pessoa ver algo de novo e procurar perceber aquilo que deve ser mudado. Por isso mudar a mentalidade, ou seja, tirar os erros, tirar os obstáculos da sua vida e mudar essa mentalidade. E por isso é que no caso, no Advento, e tanto como na Quaresma, a liturgia nos convida a mudar esta mentalidade. E somos então convidados, por causa disso, somos convidados à confissão. Especialmente nestes tempos. Evidentemente que a pessoa não se confessa só, há quem se confesse só nestas ocasiões. Ou uma vez por ano. Ou uma vez por ano. Comentários. Eu confesso uma vez por ano, porque eu tenho poucos pecados. Eu já ouvi muitas vezes, é exato. Até às vezes porque por força das circunstâncias a pessoa não tem muitos sacerdotes e até é convidada a ir só uma vez por ano e não é nada, mas nada conveniente. Porque assim como, vou dar um exemplo um bocadinho forte, mas assim como a pessoa que nunca toma banho habitua-se, né, ao seu estado, né, de meio de sujidade, né, ela vai se habituando e pensa que não precisa tomar banho. E quando as outras pessoas se aproximam é que se dão conta do quanto ela está necessitada de um bom banho. Assim também o que acontece é que quando a pessoa vive nos seus pecados, ela habitua-se aos seus pecados, ao seu modo de ser, à sua arrogância, à sua vaidade, à sua perspectiva errada da vida. E se ela for confrontada no confessionário com a realidade, ela dá-se conta e pode ser que mude, né? E por isso é convidada precisamente a mudar. E por isso é que a pessoa só fazendo isso uma vez por ano
torna-se muito difícil a mudança de vida, né? A metanoia. Pegando aqui este exemplo, pode Jorge, se me permitir, pegando este exemplo que a pessoa habituou-se, imaginemos que ela tem defeitos, ou que tem pecados, que já se habituou aos pecados, e que a pessoa vai fazer uma confissão sem a devida de preparação. Ou seja, ela acha que não é assim tão pecadora, ou então frases muito engraçadas que aparecem assim, eu não sou muito pior que os outros. Exato. Então a pessoa vai fazer uma confissão e dá a ideia que quando ela vai confessar as coisas vai pintar mais ou menos um quadro diferente. Ou seja, vai colocar atenuantes, ou se calhar as coisas até não são assim tão graves. E que tipo de preparação é que uma pessoa destas, com este tipo de visualização que ela já está habituada, como é que ela se deve preparar para apresentar os seus pecados na confissão? Exato. Exato. Isso é uma boa pergunta, porque é um dos pontos, é um dos erros, talvez um dos principais erros na confissão, é a pessoa não se preparar devidamente para a confissão. Quando a pessoa vai ao médico, não é? A pessoa quando vai ao médico, ela já formaliza, ela já cria uma ideologia, digamos, uma ideia, uma sequência daquilo que vai dizer para o médico perceber bem o seu problema. E curioso que com a confissão isso não acontece. Às vezes acontece quando a pessoa quer justificar o problema. Uhum. A pessoa já, para justificar o problema, não, eu não sou uma pessoa tão má, então ela já cria uma espécie de almofadinhas na consciência justificativas para poder dizer que sou padre, não penso muito mal de mim, hein? Eu vou-lhe dizer aqui umas coisas, mas afinal de contas havia tais atenuantes, tais circunstâncias. Então é muito importante a pessoa saber fazer aquilo que habitualmente se chama, é uma linguagem talvez um pouco forte, pois estes dias estão acomodatícios, que é o exame de consciência. O exame de consciência, digamos, é um a priori da confissão, ou seja, a pessoa tem de primeiro saber o que é que vai lá fazer à confissão. Não vai lá para conversar com o padre, porque o padre não tem nada que fazer, não é? E vai tomar o seu cafezinho e então o penitente senta-se lá e conversam os dois sobre chuva e bom tempo. Não é isso. E também ela não vai... confissão. E ela não vai lá também para comentar as novidades lá de casa, nem da vizinha, nem nada disso. Às vezes acontece. Confessar os pecados dos outros, não é que eles são mais pecadores? Exato, às vezes acontece e é incrível, depois já podemos falar sobre isso. Bom, mas à partida, o que é necessário? É a pessoa ter noção de que a confissão consta de, mas grosso modo, consta de 3 partes. Né? E as palavras até das 3 partes são uma sequência quase similares. O primeiro aspecto é a contrição. O segundo aspecto é a confissão. E o terceiro aspecto é a satisfação. Então, contrição, confissão, satisfação. Isto é o grosso. Então, a contrição é a parte, digamos, mais essencial da confissão. Porquê? A pessoa na contrição, ela dá-se conta, faz o exame de consciência, ainda que mínimo, ou seja, ela cometeu um pecado, fiz tal coisa que não devia. Então ela pensa naquilo que cometeu e disse, eu vou confessar este pecado ao sacerdote. Pode ser que ela inclusivamente faça agora um exame para ver se há outras coisas de que ela tenha se esquecido ou que ela tenha até anotado. Pronto. Então, isto é digamos, a preparação a priori e depois ela então faz o elenco dos pecados que quer confessar. E ela, no elenco, à partida, já está a fazer um ato de contrição. Por isso é que é o nome de contrição. E este ato de contrição consta também do seguinte. Consta do arrependimento dos pecados. Por isso é que é a contrição. Pode ser perfeita ou imperfeita, mas pronto, lá está. É a contrição, o arrependimento dos pecados. E o propósito de amenda. Ou seja, o propósito, pelo menos intelectualmente consciente, de que não quer voltar a fazer aquilo. Então, isto é, grosso modo, isto é a contrição. A contrição engloba o arrependimento e o propósito de não querer voltar a fazer aquilo. O propósito não significa que a pessoa não vai se voltar a fazer, significa que não teve bom propósito. Não? É que a pessoa é débil, é falha e pode voltar a cair. Não, uma pessoa, por exemplo, que não segura a língua quando vê determinada pessoa de quem tem dificuldade, tem um atrito assim, de convívio, quando voltar a encontrar aquela pessoa, por mais que se tenha arrependido e por mais que tenha confessado, quando voltar, certos ânimos, né, voltam a aflorar e a pessoa de repente diz uma coisa que não devia. Não é que ela não estava arrependida na última confissão. Estava arrependida, mas é frágil. Então a fragilidade não pesa nesse momento. A pessoa está arrependida, mas infelizmente tem o lado da fragilidade. Pronto. Contrição. Depois o segundo aspecto, né? Então, contrição, o segundo aspecto é a confissão, ou seja, a declaração dos pecados, sem omissão de nenhum pecado grave, sobretudo, especialmente o pecado grave. Então ela realmente confessar ao sacerdote
de uma forma clara, de uma forma breve, mas de uma forma, digamos, cabal e com, às vezes, sobretudo se houver pecados graves, o número de faltas graves que cometeu, e ela então confessar os seus pecados. E por fim, a satisfação, não é? Que é o terceiro aspecto, não é? Contrição, confissão e a satisfação, que é o desejo de satisfazer a Deus pelo pecado ofendido. Ou seja, eu ofendi o próximo, eu ofendi a Deus e eu agora quero, de alguma forma, dar uma reviravolta e poder satisfazer a Deus Nosso Senhor, deixá-lo contente com o meu arrependimento e com a prática deste arrependimento, que é propriamente a satisfação, que é habitualmente chamado de penitência. O que é a penitência? É eu fazer, normalmente, alguma oração, Pai Nosso, Ave Maria, algumas orações, ou então algum ato concreto, porque se eu roubei alguma coisa, por exemplo, eu tenho de devolver aquilo. Se eu estou arrependido, tenho de devolver. Não é? E então, isto é já a penitência. De maneira que, grosso modo, é isso. Contrição, confissão, satisfação. E no início de tudo, lá está, para que a pessoa tenha uma boa consciência do que vai fazer, é necessário ela fazer o exame de consciência, que consta de, digamos, uma leitura aprofundada de cada um dos mandamentos. E em relação ao segundo aspecto, que é o da confissão, muitas vezes surgem dúvidas. Imaginemos uma pessoa que tem só 10 pecados, mas ela sabe que há um que ela não consegue confessar. Então ela vai lá, confessa 9 e deixa aquele e pensa assim, não, quando eu tiver coragem, eu confesso este. A pessoa não voltou só com um pecado. Pois, isso é complicado. Isso é um ponto, esse talvez seja um dos pontos, um dos piores erros da confissão. Porque a vergonha, muitas vezes a pessoa não confessa esse pecado por vergonha. Já me aconteceu, já foi uns bons anos atrás, eu não sou sacerdote assim há muitos anos, mas já me aconteceu há uns anos atrás estar num hospital a atender uma pessoa, que um parente tinha pedido para ir lá, e a pessoa estava a falecer, não sei qual era a doença, se era cancro, o que era. Era uma pessoa não muito velha, era uma pessoa até relativamente nova, e a pessoa dizia, Sr. Padre, eu acho que ela própria tinha pedido para ir lá, foi isso. Apesar que eu não a conhecia. E ela dizia, Sr. Padre, eu sobretudo queria confessar uma coisa. E ela disse, foi um pecado que eu cometi há muitos anos atrás e que eu nunca tive coragem de confessar ao sacerdote. Então foi, não sei, na altura, pronto, eu conversei com ela, fiz-lhe ver que realmente, claro, as confissões anteriores foram nulas. Não valeram. Desde que ela tinha consciência do pecado e não confessava por vergonha, então tinha anulado, tinha invalidado as confissões anteriores, mas Deus Nosso Senhor estava com a disposição de lhe perdoar todos os pecados. Claro, ele naquele momento estava com muita dificuldade já em falar e tudo. Não me recordo, enfim, estava acamado. Mas foi uma graça muito grande. Aliás, aquele Monsieur Ségur, que foi um homem, um prelado, acho que foi sacerdote francês no século XIX, que escreveu muitas obras para crianças e muitas obras assim na linha da contra-revolução, como se dizia naquele tempo. Bom, esse Monsieur Ségur, num dos livros que ele tem, narra este facto que foi um fato verídico. Um senhor que estava na fila de confissão e à frente, digamos, a pessoa, havia várias pessoas e havia a ponta que estava junto ao genuflexório da confissão e havia uma senhora a confessar-se. E então ele estava na ponta e estava a ver a senhora, nunca mais saí dali. A confissão foi um bocadinho longa e às tantas ele vê sair de dentro, é um bocadinho forte isto aqui, de dentro da boca da senhora uma pequena serpente. E sai cá para fora e escorre da boca para fora. E ele ficou impressionadíssimo com aquilo, uma serpente a sair da boca da pessoa. Depois vê sair outra serpente. Eram pequeninas, mas eram tipo minhocas, mas com ar de serpente. E iam saindo da boca dela. E às tantas, a senhora foi-se prolongando a confissão, às tantas ele vê sair uma cabeça grande, era uma serpente já considerável, de dentro da boca dela. Coisa sinistra. Mas enfim, e a serpente sai cá para fora, olha cá para fora, assim para os lados, e volta a entrar. Recolhe-se. E o pior foi que, depois disso ter acontecido, imediatamente, as outras serpentes que tinham saído, outras
serpentes pequeninas, começaram a subir pela cara da pessoa e entraram novamente pela boca adentro. E depois foi revelada a esta pessoa, não era um sacerdote, enfim, mas foi revelada a esta pessoa que o que tinha acontecido ali é que a pessoa tinha confessado várias faltas, mas a falta grave ela tinha ocultado. Ela esteve para dizer, então a serpente meteu a cabeça de fora, a grande, a matéria grave ali. Só que quando ela ficou com vergonha e não quis dizer, a serpente voltou para dentro e as faltas veniais que tinham sido retiradas, né, voltaram para ela. Ou seja, confessou as coisinhas, coisas importantes que deveria ter confessado, ocultou aquela falta grave. E isto é um dos pontos, digamos, estamos aqui a falar nos erros da confissão. Este talvez seja o pior erro, mas o erro a gente pode pensar assim, o erro então é não confessar alguma falta, mas a pessoa não pode sentir-se tão envergonhada de si. Não, é bom que a gente sinta vergonha de nós mesmos, que nós sintamos vergonha de nós mesmos, porque de facto nós somos pecadores. Mas se a pessoa se reconhece como pecador, não vai ter vergonha de si. E não vai ser, digamos, não vai se sentir repudiado por Deus. Porque aí cabe uma coisa que é muito importante, que é, se eu estou-me a ir confessar, e se eu de facto estou arrependido, eu tenho a certeza, isto faz parte da nossa fé, de que Deus, nosso Senhor, vai me perdoar. Através daquele sacerdote. Porque é Deus que está a perdoar. Então, no fundo, quem não confessa essa falta, no fundo, não acredita no verdadeiro perdão de Deus. Acha que a falta é tão grande, né? É tão vergonhosa, que nem Deus poderá perdoar. É uma coisa terrível. Isto é um pecado. Nem sempre é por causa disto que a pessoa não confessa. Pode ser mesmo só por vergonha. Mas a pessoa deve ter a coragem, né, de pedir perdão a Deus e, sobretudo, a ter a confiança de que Deus, nosso Senhor, vai perdoar. Uma vez Santa Teresa d'Ávila viu, conta-se, que está naquele livro, não é nenhum destes livros aqui, aquele famoso Confessai-vos Bem, que é um livro de um padre italiano, Luigi Chiavino, se não estou a erro. Esse livro, que é um clássico, assim, digamos, da literatura espiritual, religiosa, o Confessai-vos Bem. Ele conta lá que um dia Santa Teresa d'Ávila estava a rezar na capela do convento e de repente começou a ver assim um abismo de almas e um abismo, uma coisa assim horrorosa, um abismo gigantesco e que se afundava assim pela terra adentro e via almas a caírem e perguntava, mas Senhor, quem são estas almas que se perdem, que estão a ir para o inferno? São almas de pagãos, né? De pessoas, digamos, que não conheceram a verdadeira fé. E a voz de Deus dizia, não, Teresa, não são almas de pagãos, não são almas de idólatras, não. São almas de católicos. Mas, Senhor, como almas de católicos? Então, certamente eram católicos que não praticavam a religião, que não se confessavam. E a voz dizia, não, Teresa, são almas de católicos que se confessavam. Ele dizia, mas Senhor, como é que... Então certamente foram almas que não se confessaram in extremis, assim, quando estavam a morrer, não tiveram a assistência do sacerdote e não se confessaram. E a voz de Deus dizia, não, Teresa, são almas que se confessavam e confessaram-se na hora da morte. E ela, mas Senhor, então o que aconteceu? Eu disse, Teresa, é que são almas que se confessaram na hora da morte, mas não confessaram as faltas graves. Ocultaram alguma falta grave. E por isso, condenaram-se. Coisa terrível. Ou seja, porque nem na hora da morte, e há casos assim na hora da morte, em que as pessoas são confrontadas com já é uma graça muito grande. Há um padre, um jesuíta famoso, que um dia foi confessar uma senhora de idade, que estava acamada, a morrer, e a pessoa confessou-se, uma senhora com muita piedade, não sei quanto, confessou-se. Quando o padre vai dar a absolvição, a mão não descia. E ele disse, minha senhora, eu acho que aconteceu alguma coisa, por alguma força invisível, eu não consigo dar-lhe a absolvição. Sou padre, então, mas deu-me uma absolvição, eu já lhe confessei os meus pecados. Sim, então o padre recolheu-se um pouco mais, pensou assim, bom, não há de ser nada, vamos novamente. Aí o padre novamente vai dar a absolvição. Alguma coisa impedia de dar a absolvição. Até que às tantas, o padre diz, minha senhora, eu acho que a senhora deve ter esquecido de dizer algum pecado. Eu não esqueci nenhum pecado, eu já lhe confessei tudo o que eu sabia. Bom, então vamos lá, novamente. Aí recolhe-se novamente. Aí vai novamente dar essa absolvição. E não consegue dar novamente a absolvição. E, minha senhora, eu acho que a senhora deve ter ocultado. O seu padre está a dizer que eu quero cometer aqui algum sacrilégio, que eu não confessei alguma falta? Não, eu não quero dizer nada, mas é que eu não sei, não consigo dar. Até que às tantas a senhora
levanta-se um pouco da cama, que estava já bastante mal. Padre, eu vou lhe dizer, eu que há 15 anos tenho um pecado gravíssimo que eu não confesso para ninguém. E o padre, Deus queria mesmo salvar aquela Deus queria alma. salvar. Não, imagina, ela ia receber a absolvição, ou seja, só que não ia valer nada. Ia se enganar a si mesma. Porquê? Porque aquele pecado grave ela ocultava constantemente, sistematicamente. Era uma pessoa que se confessava com frequência, pelo relato que nos é dado, e entretanto ela... Enfim. Há um fato também na vida de Santo Cura de Ars, isto para mostrar que a confissão nem sempre vale, porque uma parte é do penitente, que é ele mostrar arrependimento. E há uma história de São Cura de Ars, uma vez acho que uns rapazes que iam para um baile, já não me lembro muito bem, e que se foram confessar. Só que quando se iam confessar, se calhar isto até é um tema interessante para tratar aqui, que há uns que não tem problema nenhum, e depois há os outros que ficam ali com a lupa em cima das coisas, os escrupulosos e os relativistas. Mas o rapaz foi-se confessar e disse que ia ao baile, e os pecados que cometia, e Santo Cura de Ars perguntou-lhe, mas estás arrependido? Estou arrependido. Tens propósito de emenda? O que é isso? É não voltar lá, porque se é ocasião de pecado não podes voltar a esse tipo de ambientes. Não consigo. Disse, não, eu peço desculpa, não te posso dar a absolvição porque falta uma coisa essencial, que é o propósito de emenda, não voltares lá. E o rapaz saiu chateado da confissão e foi-se embora, não recebeu a absolvição. Voltou 2 ou 3 dias depois, ter com Santo Cura de Ars a dizer que, olha, você não me perdoou, mas não se preocupe, eu fui ao padre aqui do lado e ele perdoou-me. Eu contei as mesmas coisas, ele disse, pronto, estás arrependido? Estou, então é o suficiente. E Santo Cura de Ars disse, não, então os dois ganharam um passaporte agora para o inferno, porque o padre está a apoiar o seu pecado e não pode ser assim. Mas o engraçado é que neste relato, o rapaz quando se ia confessar, ele confessava assim tipo, umas coisitas, e não mostrava, digamos assim, o lado mau do pecado. Exato. Por mais que ele fizesse uma coisa errada, nunca era com o aspecto de mau, era sempre umas palavritas feias, umas zangazinhas com o meu irmão mais pequeno, umas coisitas assim. Então este é um estilo de confissão. Entretanto, há outros mais escrupulosos que ficam com a lupa em coisinhas mínimas. Eu estava a rezar e de repente distraí-me e percebi, foi consciente, meu Deus, e agora? Deus vai levar a mal. Vai-me condenar porque eu me distraí. Porque eu me distraí durante a oração. Então, há aqui 2 extremos errados, que é dos relativistas, em que nada tem gravidade, e depois também tem os outros, onde qualquer coisinha é extremamente grave, que a pessoa já vai para o inferno porque se distraiu durante a oração. O que é que seria o ponto de equilíbrio e o que é que elementos é que a Igreja sugere que se usem para criar este ponto de equilíbrio? Nem ser relativista, nem ser escrupuloso. Uhum. Porque isto, parecendo que não, ainda é digamos assim, é quase uma coisa natural do ser humano. Sim. Então, é que nós aqui temos uma tendência para realmente relativizarmos as coisas. E depois assim, há aqui um ditado latino, um provérbio, nemo iudex in causa sua. Ou seja, ninguém é juiz na sua própria causa. Ninguém é bom juiz em causa própria. Né? E quando a pessoa vai se confessar, né, ou a pessoa é muito reta e muito sincera e diz as coisas como elas são, ou, que acontece mais vezes até do que o escrúpulo, a pessoa tenta relativizar e dar uma série de atenuantes. Eu disse tal coisa, mas não disse... Enfim, não fiz tão mal, não foi tão mal assim. Ou então dizer o pecado como se fosse assim, algo meio genérico, sem aprofundar. Porque há uma tendência para queremos relativizar as coisas. E no fundo não queremos ver de frente aquilo que nós fazemos. E isso é uma das piores causas para uma má confissão. Ou seja, das melhores causas para uma má confissão, digamos assim. Porque se a pessoa fizer uma confissão e não vir de frente aquilo que anda a fazer, né, aqueles pecados, são os pontos por onde a pessoa, se não for bem orientada, ela assim, a pouco e pouco, vai relativizando a sua vida. E a tendência, sobretudo aqui dos latinos, nós latinos temos muito essa tendência. A pessoa vai se confessar e diz assim: "Seu padre, eu roubei uma chave." Sabe? Roubou uma chave? Roubei uma chave. Bom, tá bom. E se o padre, mas roubar uma chave, mas a pessoa não conseguiu voltar a entrar na casa. Não, pois só se fizer uma cópia, mas é que eu roubei a chave de um... Ou seja, se o padre começar a puxar, de repente ela roubou a chave do carro. Ou seja, roubou o carro, não é? Ela roubou o carro, só que roubou a chave do carro.
E a pessoa não quis contar tudo, não quis, ou seja, apenas contou o mínimo. E há muitas vezes essa tendência, sobretudo os latinos, querer, lá está, colocar as atenuantes ou querer arranjar justificações, né, racionalizações para explicar bem o que é que ela fez. Né? E no fundo dizer assim, isto não foi propriamente um pecado. Ou se foi pecado, não foi grave. Normalmente, isto dizia o nosso fundador, que o Dr. Plínio dizia, e o Monsenhor João diziam que normalmente os anglo-saxões já veem o fim, já mostram ao sacerdote aquilo que é inteiramente, digamos, a falta foi esta e houve estas agravantes. Os latinos têm mais a tendência de querer apenas mostrar, é como aquela história lá do Brasil, não é? O padre, eu roubei a corda, não é? Ai, roubou a corda, assim. Então, mas e aqui depois? Não é que na corda tinha um boi. Ah, tinha um boi, é? É, também roubei o boi. Ah, afinal roubou o boi. É, só que juntamente com o boi tinha uma boiada inteira, não? Tinha uma manada. Seja, ele roubou os animais de uma quinta, todos os animais, na realidade, e ele tinha dito que apenas tinha roubado a corda. Então, essa sinceridade é fundamental, porque se a pessoa, sobretudo, não tem um sacerdote que vá puxando por ela habitua-se a ver os pecados, e às vezes até os pecados graves, como se não o fossem. E é como, por exemplo, às vezes os palavrões. Há certas regiões, até do país aqui, onde as pessoas se habituaram a dizer palavrões, ou palavras muito graves, e como se não fosse nada. Não é? Ou seja, é que isso já vem de pequenino. Porque ninguém nasce, digamos, torto. A pessoa nasceu e ouvia aquelas palavras de início e foi, não, mas afinal não é tão grave, porque tal pessoa também diz, não porque tal outra pessoa. Às vezes é uma pessoa que tem autoridade também. E a pessoa acabou por ganhar, né, um hábito de viver algo grave como se não o fosse. Isso é a pior coisa que existe, que é a pessoa deturpar a própria consciência. Pronto. E depois existem as outras pessoas que caem no outro extremo, que são muito escrupulosas. Volta e meia aparecem essas pessoas que acham que foi pelo fato de lá estar de se por exemplo, se estarem nas orações, ou então chegou atrasado à missa, não, e depois chegou atrasado à missa de propósito. Não, é que apanhei um acidente e depois cheguei e já estava no Kyrie, ou no Senhor tem piedade, ou no Glória. Ai meu Deus, aquela missa. Mas calma, o Senhor não fez propósito. Não é? Ou o Senhor não fez propósito. Então, se não fez propósito, não se preocupe. Porque há pessoas que ficam obcecadas. Mas eu falhei essa missa. Quer dizer, então tem de haver um equilíbrio. Quer dizer, e o equilíbrio é o quê? É a consciência que a pessoa tem. Então, se ela tinha consciência de que ia chegar atrasada e não fez de tudo para chegar a horas, então realmente houve, digamos, a falta da parte dela. Se ela não tinha absolutamente consciência nenhuma de que ia apanhar um acidente pelo caminho, e de repente, bumba, dá de caras com o acidente e aquilo prende no trânsito e a pessoa chegou a meio da missa ou chegou já no início da missa, mas ela não tem culpa nenhuma. Não há consciência. Não houve uma consciência prévia do que iria acontecer. Eu não adivinhei o futuro. Não adivinhei que o indivíduo ia bater com o carro e que me ia impedir de chegar a tempo da missa. Então, quer dizer, o ponto é a consciência da pessoa. Ela saber o que está a fazer, saber atribuir a cada pecado a sua gravidade. Não é? No caso da consciência é uma coisa, mas no caso daqui da justificação dos pecados, isso é algo terrível, mas terrível. Em relação aqui aos pecados, imagina, vamos pegar agora já dos exemplos que sou eu queria pegar aqui um caso, porque se calhar também existe essa confusão. Imaginemos uma pessoa que esteja agarrada a um vício, vamos pegar aqui a gula, bêbado, a pessoa embebeda-se com uma relativa, digamos assim, constância e decide mudar de vida. E a primeira coisa que lhe propõe, olha, isso é pecado, e a pessoa vai se confessar até querer mudar de vida. E a pessoa, normalmente há esta questão, a pessoa pode-se confessar, imaginemos que a pessoa confessou-se na segunda-feira, na terça-feira voltou a cair. E pensa, ixi, vou-me confessar. Chega na quarta-feira, voltou a cair. Assim, será que me vou confessar ou espero mais uns dias? Bom, vou-me confessar. Na quinta-feira a pessoa, não, eu vou fazer força que é para não ter que me confessar. Mas na sexta-feira voltou a passar em frente à tasca, ou em frente ao bar e sentiu o cheiro do álcool, não aguentou.
a pessoa deve ou não deve, digamos assim, sempre que ela cai, manter a constância da confissão? Ou deve ser só juntar os pecados todos para o fim da semana? E há muita gente que faz isso. Pois, eu acho que isso é um aspecto bom para explicar. Isso apanha-se, sim. Há pessoas que, por exemplo, imagina, confessaram-se agora em março do ano passado, deste ano. Pronto. Ou seja, confessaram-se há 7 meses atrás. 7, não, 9 meses atrás. E, entretanto, tiveram umas falhas assim na missa, porque foram passear ou porque foram... Lá está. A pessoa tem que ter consciência do que é o pecado e o que é que não é o pecado. O que é que foi culpa da pessoa, o que é algo culposo e o que é que não é. E então, mas a pessoa, por exemplo, por culpa própria, não foi à missa. Mas, afinal de contas, não é assim de nada ir à missa. Pronto, eu sei que é uma coisa importante, porque afinal de contas deve-se guardar os domingos. Não foi. E ela então continua a receber a comunhão, como é continuar a ir à comunhão, etc. E não se preocupa muito. Não, porque eu tenho o hábito de só me confessar no advento. Então ela, por culpa própria, cometeu uma falta que é grave, né? Faltar um domingo à missa é grave. Se a pessoa ou seja, desconsiderou essa gravidade, ou seja, a pessoa não fez de tudo para ir à missa, né? Mas eu tinha uns parentes lá em casa. Então, se tinha uns parentes lá em casa, tentava ir na véspera, no sábado. A partir de meio-dia, a missa já vale por domingo, né? Então, a pessoa tentava ir na véspera. Então, mas no sábado eu não podia, então tentei ir à noite, no domingo à noite, sei lá, pronto. A não ser que não haja nenhuma missa, pronto, e a pessoa não tinha como ir, mas pronto. Mas a pessoa arranjar qualquer pretexto para... Eu estou a dar o exemplo da missa, podia dar outro. Então, mas a pessoa tem a obrigação de, antes de receber a comunhão, voltar a confessar-se. E evidentemente que eu ia falar da confissão frequente, né? A pessoa que se confesse uma vez por semana, a cada 15 dias, ou no caso assim até várias vezes por semana. Quando a pessoa está a sair de um vício, no caso esse bêbado está a sair do seu vício, é importante que ele faça isso. Se ele cair, é importante que ele se confesse imediatamente. Porque a pessoa sentir-se como que suja no seu erro, no seu pecado, vai facilitar a próxima queda. Uhum. A pessoa ter sido perdoada, né, ter recebido a absolvição, vai dar forças para evitar a próxima queda. Então isso é... Infelizmente, claro, nem todos os locais, nós vemos aqui, por exemplo, a cidade de Lisboa, do Porto, temos muitos locais onde nos termos para nos confessarmos. Há paróquias que estão confissões durante quase todo o dia. Mas há outros locais que não é assim. Quer dizer, as cidades, por exemplo, do interior, assim, eu pelo menos conheço mais as grandes cidades de Lisboa e Porto. Mesmo Braga, não sei se tem tantas confissões. Eu sei que há uma outra igreja que... Mas, infelizmente, imagina as pessoas que moram no interior, que o padre às vezes vai lá só a cada 15 dias ou uma vez por semana, porque não mora lá, ainda por cima. É muito complicado. E o quanto facilitaria a vida da pessoa, que a pessoa se pudesse ir lá, sempre que ela cai, né, em matéria grave, pudesse ir lá confessar-se. Seria uma coisa extraordinária. Infelizmente é difícil disso acontecer porque há falta de sacerdotes. E às vezes também as pessoas também não são muito bem recebidas, porque não é o horário da confissão, não sei quanto. São situações assim um bocado melindrosas. Estas são um bocado desagradáveis e difíceis. E o que é que, digamos assim, o que é que uma pessoa pode fazer nesse tipo de situações? Não há muito o que fazer. Imaginemos, então a pessoa pecou, quer-se confessar, não tem padre, só tem o padre daqui a 15 dias. Pois, olha, a situação não é fácil. Nada fácil. Outra coisa que, digamos assim, que também que se vê por aí são aqueles penitentes que fazem do padre o psicólogo. Então, eles vão lá à confissão e começam uma conversinha e começam a pedir, digamos assim, instruções ao padre de outras coisas, de generalidades e de dificuldades que a pessoa tem, mas que não são propriamente nem pecado, nem matéria de confissão. São desabafos. Exato. É o mais... Eu vim aqui desabafar que sou padre. Vim desabafar. Isso vale? É válido? É um grande erro de confissão? É só perguntar. Exato. Não, é assim, ir lá ao padre só para desabafar, evidentemente que isso não é confissão. É isso. A pessoa pode, numa outra ocasião, que não seja a confissão, digamos o horário da confissão, até porque às vezes a pessoa vai narrar uma história, porque o problema dela para desabafar é um enredo. É quase uma telenovela do que aconteceu com os filhos, com o marido, né, ou com a esposa, ou com os tios, ou com a nora. Então, toda essa situação não é fácil de ser explicada de um momento para o outro. Então a pessoa chega lá, começa a desabafar e às vezes quer só desabafar.
Isto já aconteceu 500 vezes. Mas 500 vezes. A pessoa quer ir lá só desabafar. Expor a situação para o seu padre entender e dar-lhe apenas a opinião. Não é? Até porque ela às vezes nem fez nada de pecaminoso. Ela apenas viveu aquilo. E está marcada pelo acontecimento. Então, isso não é matéria de confissão. Não é? Isso é matéria talvez de um aconselhamento espiritual, uma orientação espiritual. E o ideal, ou seja, o que devia ser feito era fora da confissão ser isso explicado. A não ser que dentro desse acontecimento ela tenha tido uma atitude que ela veja que foi pecado. Não é? Ou que não foi a melhor atitude, ou que não foi o melhor conselho que tenha dado. Então aí sim, olha, o sacerdote então pode dizer, olha, no meio desse contexto todo, não é? A senhora de facto devia ter dito tal coisa, ou devia ter feito tal coisa. Não é? Claro, se a pessoa também não tinha consciência, não podemos obrigar a pessoa a andar para trás e dizer assim, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse dito tal outra coisa. Não, mas pronto, mas às vezes no meio do grande enredo existe uma matéria, então essa matéria, claro, mas o ideal é dentro da confissão que a pessoa nesses enredos sintetize ao máximo e sobretudo não vá confessar, digamos, ou conversar com o padre em vez de confessar, não é? Porque às vezes inclusivamente há sacerdotes que pronto, têm mais dificuldade, têm um horário de confissão. E a pessoa vai lá e em vez de confessar, ela vai contar a sua história. Claro, aquilo nunca mais acaba. E depois há outras pessoas que estão à espera. Então, um dos erros da confissão é a pessoa, isso é uma coisa, aliás, Santo Afonso Maria de Ligório, um grande doutor da igreja, um grande moralista, e vários outros padres, grandes moralistas da igreja, diziam que há um grande erro, é um dos grandes erros, que é a pessoa misturar a confissão com a orientação espiritual. Não é? Às vezes são, digamos, concomitantes. A pessoa tem, numa certa situação, é preciso de uma orientação também. Não é? E porque é uma situação também de pecado. Mas muitas vezes não é. Então, e é fácil de perceber. Bom, basta a pessoa ter um pouquinho de luz sobre a consciência para perceber os pecados são estes. Aliás, Santo Afonso dizia que uma confissão deve-se fazer em 5 minutos. Claro, sobretudo as senhoras não são... Os homens são mais pão, queijo e pumba. Né? Mas as mulheres normalmente gostam mais de dar aqueles detalhes e dar aqueles pormenores e que não sei quanto. E depois às vezes é assim, eu dou um pormenor, não, porque eu estive com a minha nora, sabe que a minha nora foi casada com não sei quanto. E começam, e fala da nora, ela ia falar sobre o seu pecado, não é? Depois fala da nora ou fala da filha e depois começa a contar toda a história da filha que vive na França, que não sei o que. Blá, 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 blá. Mas espera aí, vamos voltar aqui atrás. Você então ia contar o quê mesmo? Você estava em tal situação e apareceu a sua filha. Não me sei contar toda a história da filha porque ela não faz parte digamos, da matéria de pecado, não é? Então, porque há essa tendência da pessoa se desviar. Então o ideal é a pessoa chegar lá e dizer, eu cometi tais faltas, tá. E, coisa que é muito importante, dizer, se são faltas graves, pecados graves, dizer o número de pecados graves. Não é? Porque um dos grandes erros da confissão é a pessoa generalizar a confissão. No início estávamos a falar sobre isso. A pessoa chega lá ao seu padre, olha, eu não sou melhor que os outros, tenho os meus pecados, ainda recentemente por acaso apanhei uma pessoa assim, tenho os meus pecados, sou pecador como todos os outros, peco contra todos os mandamentos, já ouvi isso, mas todos os mandamentos, já matou alguém, certamente. Não sou padre, não matei. Bom, então certamente não pecou contra todos os mandamentos, vá lá. Então a pessoa, são pessoas que não têm muita luz da consciência. O que é que você anda realmente a fazer? Falta exame de consciência. O que é o exame de consciência? É a pessoa saber conhecer-se a si mesmo. Não é? Uma pessoa que diz assim, eu cometo faltas contra todos os pecados, é porque no fundo ela nem sabe o que é que anda a fazer. Porque não comete faltas contra todos os pecados. E o pior é que é assim, quando se diz assim, então mas diga-me concretamente o que é que você fez. Ela não sabe dizer. E às vezes, e se fôssemos esmiuçar a consciência, havia coisas graves ali. Mas ela não sabe porque não tem... É aquela história que Santa Teresa de Ávila dizia, nós entrarmos dentro do nosso castelo interior. Quer dizer, ela não se conhece a si mesmo. E então, quer dizer, tem boa vontade, tem bom espírito, né? Mas não se conhece bem. Porque como não conhece nem os mandamentos, né? E também não sabe bem o que é que anda a fazer, ela não sabe confrontar. É mais ou menos como uma pessoa que anda na rua, uma criança que anda na rua que não sabe os sinais de trânsito. E anda por ali e tem noção de que existem sinais e que ela não sabe bem o que eles dizem, mas pronto, anda. Pode ser que de vez em quando ela passe por algum sinal vermelho, mas ela não sabe bem o que é um sinal vermelho, nem sabe bem distinguir ainda as cores, está a ver?
Então, há muitas pessoas que andam numa espécie de infância espiritual, né? Pela qual não sabem dar digamos, uma validade, um valor moral ao que fazem. Às vezes, imagino, o homem, por exemplo, vou dar um exemplo agora muito forte, homens que são infiéis à esposa e acham que isso é normal. E de repente nem confessam. Né? Saem com a quantidade de casos assim. E vai à missa, comunga, não sei quanto, nunca se confessou. Acha que... ou seja, se a pessoa fosse ver... Mas você está a gozar com Deus? Está a fazer o quê? Você dá-se conta da gravidade do que anda a fazer. Você fez um juramento de fidelidade à sua esposa, e agora tem esses pecados e nem pede perdão a Deus. E se for confessar, vai confessar das coisas mais corriqueiras, banais. E já apanhei casos assim. Pessoas que estavam em pecado grave confessavam outras coisas e não iam até ao cerne da questão. E sabia-se que havia esse cerne. Quer dizer, é uma coisa terrível. Porquê? Porque a pessoa ela vive fora de si mesmo. Não é? Ela não tem noção digamos, do que anda a fazer. Seria quase como uma pessoa meio tonta. Não é uma pessoa perigosa, mas é uma pessoa meio indiferente. É meio esquisito. É indiferente para com Deus. É indiferente, digamos, apenas vai fruindo a vida. Enfim, os brasileiros têm uma imagem muito engraçada para definir esse tipo de gente que anda assim em cima do fio da navalha. Parece um cego no meio de um tiroteio. Quer dizer, mais dia menos dia vai levar um tiraço daqueles e estão ali. Pois. Mais ou menos as pessoas são assim, ela anda cega, mas não está a perceber que está a arrumar para a condenação eterna. Exato. E se calhar, Sr. Padre, uma explicação assim mais objetiva para os nossos ouvintes era o que é que seria então uma boa confissão? Porque já tratámos aqui de vários pontos, já vimos erros comuns, agora era importante as pessoas saberem o que é que elas devem fazer para uma boa confissão. Começar por onde, com que frequência fazê-lo, as necessidades, digamos assim, de cada um para se poderem ir confessar. Então, uma coisa acho que é interessante sabermos é que todos os sacramentos têm matéria e têm forma. Por exemplo, no sacramento do batismo, nós temos a matéria, a água, e a forma são as palavras que o sacerdote emprega. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a água se une à forma, ou seja, às palavras, dá-se o sacramento. Na confissão, qual é a forma? A forma são as palavras também. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote dá a forma. E a matéria? A matéria são os pecados. Parece que a matéria são os pecados. Não são. A matéria não são os pecados. Os pecados são a matéria remota. Porque a matéria próxima, ou seja, o que é importante na confissão é a contrição. É o arrependimento do É o arrependimento. Não basta dizer os pecados se não houver contrição. A pessoa chega lá, padre, eu roubei o meu vizinho, enfim, fiz uma falcatrua lá com ele e não sei quanto, ou então os meus tios não sei quanto, e eu assinei um cheque não sei quanto, ou filo assinar um cheque e depois então está arrependido. Estou arrependido. Não está. O que é que adiantou dizer? É pior ainda, porque o padre não sabe, não se deu conta, pensa que ele está arrependido, dá-lhe a absolvição e ele está a cometer um sacrilégio com aquela absolvição, e não, que é inválida. Aliás, isto é uma dúvida que acontece com as pessoas, que mesmo que o padre dê a absolvição, a pessoa não está perdoada. Exatamente. Não estava, porque a matéria próxima é a contrição. Sem a contrição, pode dizer os pecados que ela quiser. Né? Pode até dizer inventar pecados, que é pior ainda, mas enfim. Mas se não está arrependida, não adiantou nada dizer. Então, o ponto principal é, de facto, a contrição. Ou seja, é o desejo de não voltar... É o arrependimento do que fez e o propósito de não voltar a fazer. Né? E, digamos, isso é o ponto-chave. E por isso é que, de facto, digamos, vamos tentar assim, terminar o nosso tema. Talvez um dos principais erros, ou o principal erro da confissão, né, é a pessoa ir-se confessar e não sair confessada. Ou seja, a pessoa vai se confessar, volta pensando que está confessada e não está. Mas o padre enganou a pessoa. Este padre malandro fingiu que me deu a absolvição. Não.
Bom, o padre é obrigado a dar a absolvição e tem de dizer as palavras que a Igreja instituiu. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Igreja, o padre não pode mudar a fórmula, a forma digamos, do sacramento. Se mudar, realmente o padre incorre em falta. E uma falta grave, porque a matéria de si é grave, porque é um sacramento. Tá bom. Mas a pessoa vai se confessar e se a pessoa não tem realmente o propósito, ela sai dali não confessada. E no fundo, ela enganou-se a si mesma. Voltou pior do que foi. E voltou pior. Porque ela acha que, pronto, está em paz com Deus e de repente está em pecado grave. Porque imaginemos que ela esteja em pecado grave e não se arrependeu, escondeu alguma falta grave. Então ela volta para casa com as mesmas faltas e com o acúmulo daquela confissão inválida, daquele sacrilégio. Então, este talvez seja o pior erro na confissão. E que demonstra uma coisa gravíssima, que é a falta de compreensão de quem é Deus. Não é? Porque Deus não que instituiu o sacramento para nos perdoar, não é? Para nos dar a absolvição, ou seja, nos desligar do pecado, nos desligar do demónio, não é? Nos desligar do inferno. Nós estamos atados ao inferno, acorrentados, por assim dizer, por aquele pecado, e Deus, Nosso Senhor, com a absolvição, desvinculou aquilo, desfez aquela prisão. E a pessoa, por alguma, enfim, uma estupidez autêntica, porque é uma estupidez, a pessoa continua amarrada àquilo e pode ser que se perca. Porque no fundo, um orgulho de pensar que... No fundo é assim, imaginemos que a pessoa tem vergonha. O que é que o padre vai pensar de mim? Mas ela cometeu aquilo, não é? O que é que vai pensar? Vai pensar o que é óbvio. Se você cometeu esse pecado, você é assim. Então, pecou. Não, então eu não vou confessar porque já sei o que o padre vai pensar que eu roubei o banco. Mas se você roubou. E agora? Reconheça, tenha uma cara. Veja só o espelho, né? Você gosta de repente tanto de se ver ao espelho, né? Para ver o cabelo, para ver os traços, para ver os lábios, a orelha. Olhe para o espelho e veja a sua alma. Veja, você é um ladrão, ou você é um adúltero, ou você é um sacrílego. Veja, olhe só ao espelho e reconheça-se. Então, este acho que é o ponto, digamos, mais grave que se pode dar, que é a pessoa sair da confissão pensando-se, eu já me confessei, este ano já me confessei, e a pessoa continua no seu pecado. Ou seja, como continua na rampa para o inferno. Isso é a coisa das coisas mais graves. Anestesiada de achar que foi lá cumprir Exato. Os requisitos que a Igreja manda no direito canónico, que é pelo menos confessar os pecados mortais uma vez ao ano, se não der noutra época, na Páscoa da Ressurreição. Só que isso passou a ser a regra. Não, a gente confessa só uma vez ao ano. Eu já ouvi várias pessoas a dar esse tipo de relato. Sim. Quando é que foi? Não, eu só me confesso na Páscoa. Está bem, e vive santo o resto do ano. Então, mas é o que diz a Igreja. Até na minha igreja dizem isso, que a gente só se confessa uma vez ao ano. Até na preparação para a catequese. Estavam a contar isso, que houve numa catequese, que a instrução para as crianças era essa. Não precisas vir cá agora. Não, deixa para a Páscoa. Porque a gente só se confessa uma vez ao ano. Ou seja, já vai entrando esta mentalidade já desde as criancinhas. Infelizmente é assim. E a pessoa vai-se habituando até que um dia... Não, tem que se confessar cada vez que peca. Sério? Há quem diga, porque não, mas isso é um martírio fazer as pessoas pensarem nos seus pecados. A criancinha, coitada, aquela inocência da criança. Sim, mas a criancinha vê o pecado do tamanho dela. Ou seja, ela vai ver o pecado, ainda que seja grave ou leve, ela vai ver o tamanho dela. E o padre apenas vai absolver o pecado. E a pessoa, à medida que vai crescendo, vai tendo consciência de facto do que são as coisas. E é bom que seja assim. Quando eu sou criança, tenho olhar de criança. Adolescente tem olhar de adolescente. Grande tem olhar de grande, de adulto. Então, e a igreja deve acompanhar esses passos. Eu uma vez apanhei uma criancinha. Isto aqui é incrível. Eu não queria acreditar. Só para terminar, mas este aqui mas estou-me a lembrar agora. Estava num confessionário e chega uma criança que não devia ter mais de 3 anos. Mas já falava. Falava muito mal. Ela devia ter no máximo 4 anos. E ela ficou de pé. Eu estava no confessionário com a rede e ela meteu-se as mãos na rede e eu fiquei assim a rir-me até. Mas quer-se confessar? Quero! Mas consegue dizer alguma coisa? Quer dizer, eu até disse, olha, vai ter com os pais. Mas o que é confessar? Então, a criança não tinha o que confessar. Mas ela tinha na cabeça que tinha feito alguma coisa de mal, mas não sabia dizer o que é que era. Então ela dizia,
eu quero confessar os meus pecados. Imagina, uma criança de 3, 4 anos, não sei que idade tinha, nunca mais vi, mas 3, 4 anos tinha noção de que tinha feito alguma coisa de errado. Imagina, com 3, 4 anos. Imagina uma criança com 8 anos, com 10 anos, sabe perfeitamente que andou a dizer umas mentirinhas, que escondeu alguma coisinha, que partiu alguma outra coisa, né, que tentou enganar. Então a pessoa deve ir crescendo e sendo preparada, né? Ou seja, porque lá não vamos fazer um lobo mau assim diante da criança para a criança se assustar, mas ela vai se dando conta a pouco e pouco de que realmente existem coisas graves e leves, até porque a criança, como não tem a formação da consciência, às vezes acha que uma coisa leve é bastante grave. Acontece isso. E então essa formação da consciência é importantíssima desde pequenina. Se calhar, Sr. Padre, pedimos então a sua bênção para recebermos umas graças especiais. Ainda mais estamos aqui numa época forte de Advento, que o Nosso Senhor vai nascer, para pedir as graças especiais de conversão. Digamos assim, aqui é que deveria haver este tipo de linguagem de mente aberta. A pessoa ter mente aberta para poder ver com clareza os pecados que comete, os defeitos que tem e preparar-se dignamente com uma boa confissão para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo neste Natal. Ainda mais neste tempo em que se fala tanto de paz, né? Paz interior, paz nas famílias. Vamos pedir a Deus nosso Senhor que nos traga essa paz, chamada a paz de consciência, que só nos pode vir através de uma confissão bem feita. Então vamos dar a absolvição. A absolvição não. Vamos dar aqui. Vamos dar aqui a nossa bênção, pedindo a Deus nosso Senhor que há aqueles que já se confessam habitualmente, que tomem cada vez mais consciência daquilo que fazem e para poder se aperfeiçoar, para poder se santificar. E há aqueles que não se confessam, ou quase nunca se confessaram, ou há 40 ou 50 anos, ainda vão a tempo, não se preocupem. Já apanhei pessoas que não se confessavam há mais de 50 anos. Então, essas pessoas que tenham essa graça de se ajoelhar diante do sacerdote e de confessar todos os seus pecados. E vão sentir uma alegria. Eu recordo uma vez um jovem, com isto a gente termina, em Saragossa, estávamos em Saragossa, fomos ao Pilar, e um jovem que era a primeira vez que se confessava. E ele foi lá conversar-se com um sacerdote espanhol, e quando ele saiu da confissão, ele vinha aos pulos. Parecia que estava em cima de uma bola daquelas... Havia umas bolinhas quando eu era pequeno assim, que a pessoa ficava assim a pular em cima da bola. Ele vinha a saltar dentro da Basílica do Pilar, em Saragossa, em Espanha, a saltar, e eu disse, mas o que aconteceu? Sinto-me tão leve. O rapaz estava, mas eufórico de alegria. Porquê? Porque tinha sido perdoado os seus pecados. Então é essa alegria que nós queremos transmitir, sobretudo para que não caiam em nenhum desses erros graves, que inclusive podem invalidar o sacramento da confissão. Então tenham todos um santo dia, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria, até à próxima.